Vem aprender comigo como arrumar o seu Shih Tzu. Você vai passar disso para isso aqui, pessoal. Então vamos lá? Vamos aprender comigo? Bom, a primeira coisa que eu faço é pentear. Então posso pentear com a escova, com a rasqueadeira ou com o pente, tá? Então eu tenho que me certificar que a pelagem está toda desembolada. Eu faço isso pelo menos 3 vezes na semana com a Mel. A Mel tem um volume de pelo muito grande, pessoal. Ela tem muita camada de subpelo. Então é um pelo belíssimo que vai ficar lindo, mas que dá bastante trabalho, né? Esse volume de subpelo pode dar muito nó. Então tem que sempre manter essa pelagem limpa e muito bem escovada, tá? Na região das patinhas eu gosto muito de usar a rasqueadeira, porque aí geralmente nessa parte o pelinho é um pouco mais ondulado, o pelo também fica um pouquinho mais sujo, então a rasqueadeira consegue desembaraçar totalmente. Eu sempre também vou me certificando com pente que não tenha nenhum nó. Então vou fazendo isso na pelagem toda, não tem muito segredo. Se você encontrar algum nozinho, você vai com a rasqueadeira novamente, né? E cada um vai usando a sua técnica. Tem vídeos meus ensinando a tirar nó. Esse vídeo aí é só para manter mesmo. Aliás, para ensinar a manutenção. Bom, agora a gente vai passar para a cabeça. Estou terminando de fazer aí o corpinho. E na cabeça, como ela já estava com os pelinhos presos, eu não puxo o elástico, senão vai arrebentar. Eu corto a borrachinha, tá? Porque eu não quero perder pelagem. Então eu corto, depois eu escovo. Gente, o vídeo está um pouco acelerado. Então, por esse motivo, vai parecer que os meus movimentos são muito bruscos, assim, mas eu não estou machucando um animal, não, tá? É só porque o vídeo está acelerado mesmo. Então, vou escovando todo o pelo da face, menos o pelo do bigode, porque como o pelo do bigode está sujo, está grudado ali com remelinha, se eu for escovar, eu vou quebrar a pelagem. Então, ó, tem partes assim que eu não consigo escovar muito, eu vou deixando para lá. Vou utilizar algodão aqui para colocar meu produtinho. Eu tenho esse produto aí da Pet Society, tenho esse aí da Pet Clean, tenho esse também da Pet Clean, que é um desembaraçador. Posso usar também aguinha morna com creme, mas hoje eu vou usar uma água micelar, tá? Não vou falar para vocês a marca, porque essa daí era de uso humano, mas você deve comprar de uso veterinário, tá? Já existe de uso veterinário aí, vocês vão gostar pra caramba. Essa que eu estou usando, ela deixa mais hidratado, tem algumas vitaminas, é muito legal. E eu fiz meus testes, sei que não está trazendo nenhum problema para o meu animal, mas eu indico vocês a de uso veterinário. Gente, é nessa região que fica grudado, remela e o pelo fica durinho, incomoda, pode até passar na córnea. Então olha aí as remelinhas que vão saindo, ó. Aí ela está até mais amolecida por conta do produto. Mas se ela ficar durinha, ela que roça um pouco no olhinho e incomoda, é ela que traz mau cheiro. Olha o tanto que vai saindo, ó. A Mel, ela lacrimeja mais do olho esquerdo. Sempre foi assim, desde bebezinho. Então essa região aí fica mais sujinha do que a direita. Ó, você vê que fica bem mais sujinho mesmo, saindo toda aquela remelinha que traz o cheiro de Cheetos, né? Para os nossos bebezinhos dessa raça. Então vou passando quantas vezes eu achar necessário. Gente, não dá para eu explicar para vocês e nem mostrar aí no vídeo, mas o pelo fica um pouco mais macio, tá? Com esses produtinhos. Então facilita mais a gente passar o pente. Se a gente for tentar passar o pente num pelo seco, cheio de sujeira, vai quebrar. Ó, às vezes a aguinha sai até meio suja, tá? Então eu vou passando, escovando, tirando com pente, acaba que a sujeira vai saindo no pente também. Eu gosto muito de usar também esses papeizinhos de papel toalha, né? De secar batata frita, de secar fritura. Então ele absorve bastante. Então eu vou tirando como se fosse uma toalhinha, eu vou tirando o excesso, né, do produto. Tá? Então eu vou fazendo isso algumas vezes, porque aí quando eu for secá-la, o pelo não está encharcado. Então eu vou esfregando, ó, só o pelo, tá? Eu não puxo o pelo da pele, eu vou esfregando o pelo. Já faço isso há muito tempo, tenho prática, né? Vocês vão treinando aí, vocês vão pegando habilidade também, ó. Já consigo pentear e o pelo já está deslizando, já está limpinho. Desse outro lado não estava tão sujo, mas lá no cantinho tem remela e aí eu vou
seguir a mesma coisa. Gente, tome cuidado para qualquer produto que vocês possam utilizar, até produto PET, para a higiene do rostinho do animal, tome cuidado para não cair no olho. Por isso que eu estou usando um algodão, porque aí me facilita. Olha aí, remela também, ó. Tudo isso dá mau cheiro, como eu já citei. Então vou passando, vou tirando, ó, mais um pouco de remela e vou lá com o meu algodãozinho. Tá com medo de usar algum produto? Usa pelo menos uma aguinha morna, com um pouquinho já de condicionador, ou usa soro fisiológico, né? Tenta fazer qualquer uso de produto aí para amolecer essa remelinha. Então vou lá, tirando o excesso, né, do produto aí, com papelzinho toalha novamente. Depois que eu terminar de tirar bastante o excesso, vocês estão vendo que o papelzinho fica molhado? Então vai ajudando a secar bastante. Aí eu vou para o secador. No secador, pessoal, vocês vão me ver fazendo uma técnica que é como se estivesse coçando o rostinho do animal. Eu já falei sobre isso aqui. Eu fico passando os dedinhos. Foi uma técnica que eu inventei, porque aí faz com que os filhotes ou cães jovens como a Mel, eles ficam com o olhinho fechado, né? Então até é melhor para o vento morno não bater assim na córnea, não ressecar a córnea. Como a Mel já está se acostumando mais do que os bebezinhos, né? Geralmente os bebezinhos não gostam muito não, mas a Mel já está se acostumando um pouquinho mais. Então eu consigo até pentear enquanto estou secando. Agora eu vou dar uma penteada aí, vendo se já estava seco ou não. Pega um pouquinho de amido de milho, que é o que tem aí nesse potinho, por isso está branco. Um pincelzinho de maquiagem, bem macio. Vou dividir a pelagem, separando o que é pelinho da testa e o que é pelinho do bigode, que é esse pelinho que nasce em cima da trufa, não é para amarrar em cima não, tá? E vou praticamente polvilhar, assim, ó, dando umas batidinhas com o pincel, colocando aí nesses côncavos, nessas regiões que ficam mais úmida. E aí eu vou olhando, porque quando a gente seca, nem sempre o pelo fica tão sequinho. E aí esse pozinho, ele vai agregando no pelo, levemente úmido, né? E depois eu vou penteando. Gente, fica bem mais seco depois que eu faço isso, porque é como se você estivesse fazendo uma higienização com esse amido de milho. Então ele vai agregando no pelo úmido e à medida que você penteia, ele tira a umidade. Por isso que o pelo vai ficando cada vez mais volumoso. Ó, percebe que o pelo da bochecha dela vai ficando cada vez mais cheio? Então, ó, vou lá, vendo com pente, ó, vi que aí tem um pouquinho, né, de umidade ali embaixo, ó, coloco. E ele acaba fazendo, pessoal, uma espécie de uma maquiagem, porque à medida que ele vai agregando nesse pelo que está um pouquinho mais colorido, ele vai dando uma disfarçada, então fica mais bonito para fazer foto. Também impede de manchar com facilidade, porque aí quando ela tiver alguma lágrima, o pelinho com esse pozinho evita manchar, né, com tanta facilidade assim. Então eu vou espalhando nas regiões que eu percebo que está úmido, que eu percebo que ainda tem uma coloraçãozinha diferente. A gente vai fazendo essa secagem e maquiagem ao mesmo tempo, tá? Isso é muito legal para a gente tirar foto de animal, para montar um animal assim, para participar de um vídeo, né? A gente deixa ele bem bonitão. Então vou fazendo aí, não tem muito segredo. Depois eu vou pegar um algodãozinho, molhar e limpar a trufa dela, ó. É isso que vocês vão ver agora, né? Porque também tem que se preocupar para não cair esse pozinho nem no olho nem dentro do narizinho do cão. Aí eu tô limpando para a trufa dela ficar bem pretinha, que também é bonito na foto, né? Aqui a gente só cria animais de trufa preta, porque aí tem um gene dominante, né? É melhor para prevenir algumas patologias. Estou tirando esse pelinho da boca, eu tenho muita prática, ó, e por isso que eu fico segurando a mandíbula dela com o dedão, assim, para que ela não abra a boca, para não ter perigo de cortar a linguinha dela, né? Mas vocês não são obrigados a tirar esse pelinho da boca. Isso daí é um detalhe que eu faço para o animal ficar com o rosto de boneco. Aí pronto, terminei a secagem. Vou agora para a parte de dividir essa pelagem e prender. Hoje eu escolhi fazer 2 xuxinhas nela, né? Uma de cada lado. E aí eu não prendo o pelo em cima do olho todo. Eu divido ali ao meio e depois pego ele
na metade do olho. Eu não vou pegar lá do cantinho não, que senão quebra muito a pelagem. Então, ó, dividi ao meio aí. Depois pego ali mais ou menos na região do meio do olhinho, né? E não pego muito pelo, porque eu não quero tracionar muito, nem quebrar muito a pelagem. Outro detalhe também é se você conseguir vir com a borrachinha para amarrar de trás para frente, é muito melhor porque o pelo já fica deitado. Então eu vou usar essa borrachinha aí, que é uma borracha ortodôntica, 5x16, tá? E vou fazer isso dos dois lados, ó. Agora venho do outro lado, ó, preste atenção que eu venho com a borrachinha por trás, ó, que aí é um truque para o pelinho já ficar deitado, ó, vou pegar com a mão esquerda, ó, que eu nem tenho muita prática com a esquerda, mas só para vocês repararem, ó, venho por trás, aí vou amarrando. Quando eu faço dessa forma, o pelinho já fica assim mais coladinho na testa. Pronto, olha que lindona que ela ficou. Agora eu vou pegar um pouquinho de gel cola. Você pode tentar usar algum produtinho veterinário, se quiser. Passei o gel cola aí na minha mão, uma escovinha de dente, e vou disciplinar alguns fiozinhos ali que ficaram me incomodando. E vou passando assim, como se fosse um laquezinho, sabe? Vai funcionar assim para deixar disciplinado esses frizz, assim. Você pode fazer isso até antes de amarrar, também, se você quiser, tá? Passei ali também, ó, nos cílios. Eu passei só uma gordurinha na minha mão e aí passei nesses cílios disciplinando também, porque a gente não amarra os cílios, senão incomoda muito. Beijo, pessoal. O que vocês acharam? Coloque uma nota aí, por favor.